Não fiz, tirou o ponto? Não, questão extra é extra. Tipo, você não tira ponto. Eu recebi minha nota e a questão antes valia 2 pontos. Daí eu não fiz porque eu não tinha entendido e tirou da nota final. Tá, mas não, mas olha só, ali, vamos entender, Ana. A avaliação ali, aquela avaliação valia de 0 até 10. Você poderia tirar até 12, entendeu? Se fizesse aquela questão ali, você tiraria 12, que é o que sobra para uma outra avaliação. A gente já fazia isso em aula. Lembra que eu já expliquei isso para vocês, que a gente tinha questões extras nas provas, que as provas valiam mais do que 10? A mesma coisa. Eu tinha Tá? esquecido. Beleza, vamos lá então. Vamos começar a correção aqui da nossa atividade, tá? A primeira pergunta que aparece para a gente é: descreva com as suas palavras o que são sólidos geométricos, dê 3 exemplos deles no nosso cotidiano, tá? Então, coisas importantes que a gente precisava ter falado sobre sólidos geométricos. A primeira coisa deles é que são objetos em 3 dimensões. Toda pessoa que não colocou que tem o lance de 3 dimensões, eu descontei alguma coisinha, tá? Então, é uma questão que vocês tinham que ter colocado, porque a ideia de sólidos geométricos são objetos que têm 3 dimensões. Aí a gente poderia ter complementado, falando, são objetos que têm altura, largura, comprimento, são objetos formados por faces planas ou não planas. Aí tem várias possibilidades que vocês poderiam ter falado sobre os sólidos geométricos, mas que a parte importante mesmo é que vocês tivessem colocado o lance das 3 dimensões. Isso tinha que ter aparecido, tá? Aí, além disso, vocês teriam que ter colocado exemplos do nosso cotidiano de objetos que são sólidos geométricos. Aí pode aparecer bola, pode aparecer latinha, pode aparecer garrafa d'água, pode aparecer caderno, pode aparecer cubo mágico, pode aparecer várias coisas ali possíveis, mas também os exemplos precisavam ser colocados. Quem não colocou os exemplos também foi descontado alguma coisa ali, entendeu? Quem não colocou nem que tinha 3 dimensões e nem os exemplos que eu pedi para colocar, aí não acertou nada da questão, tá bom? Então, esses eram os critérios que eu usei para avaliar aqui a primeira questão. A segunda questão. A segunda questão tem várias perguntas. Tem uma pergunta que é poliedros, tem uma pergunta que é corpos redondos, tem outra que é para falar sobre as diferenças entre eles, e depois ainda tem que citar exemplos. Então, vocês tinham que ter respondido 4 coisas distintas aqui. Teve gente que respondeu uma coisa só. Então, a mesma ideia. Assim, se eu fiz 4 perguntas, vocês precisam responder 4 coisas diferentes, ou então responder com 2 respostas, vocês conseguem relacionar mais ou menos todas as coisas. E foi o que a maioria do pessoal fez. Assim, quando o pessoal já falava de poliedro, já dava os exemplos de poliedro. E depois ainda fechou dizendo, olha, nos sólidos, nos poliedros tem tal coisa, nos corpos redondos não tem tal coisa, mas o poliedro é isso, os corpos redondos são aquilo, e os exemplos são esses, tá vendo? Então, tinha vários jeitos possíveis de vocês escreverem isso, e eu vou dar uma descrição mais ou menos geral, tá? O que são poliedros? Poliedros são figuras tridimensionais formadas por faces, arestas e vértices. Tá, isso é uma definição que, inclusive, se eu não me engano, está no livro. Ela é bem simples, ela é bem direta. Corpos redondos. Corpos redondos são figuras tridimensionais em que alguma das faces que ela tem é arredondada. É uma face que não é plana, tá? Então, essa característica era para ter sido colocada ali também, falando que tem uma parte que não é plana, né? Não é lisa, não é reta como a gente tinha na outra figura, tá? Ok, quais são as diferenças entre elas? Olha, as diferenças são várias ali. A gente pode falar dessa questão do lado, enquanto o poliedro tem todas as faces planas, o corpo redondo ele vai ter faces que são arredondadas, ele pode ter faces que são arredondadas. Os corpos redondos eles não vão ter arestas como os poliedros. Tem várias coisas que a gente poderia ter citado ali, e aí vocês podem fazer o comparativo entre as duas definições que a gente deu também. Aí cite exemplos de poliedros e exemplos de corpos redondos. Em poliedros, a gente poderia ter falado paralelepípedo, poderia ter falado o livro, poderia ter falado o celular, poderia ter falado a mesa, poderia ter falado o computador. Tem várias coisas que são
tem formas de poliedros, porque tem faces, arestas e vértices, né? Aí, corpos redondos, exemplos clássicos de corpos redondos: bola, latinha, garrafa, cone de trânsito, chapéu de festa. Aí no livro também aparecem vários exemplos. Então, quem errou alguma coisa nessa questão foi por não ter respondido alguma das perguntas ou não ter sido satisfatório dentro daquilo que foi pedido, né? Vamos para a próxima aqui, ó. A questão dos poliedros que já aparecem montados aqui. Primeira coisa que está escrita aqui, ó, identifique as figuras abaixo. Ok, o que é identificar, gente? Respondam para mim, o que é identificar? Oi, meu nome é Jonathan. Falar o nome dele. Falar qual é. E muita gente não identificou, tá? Isso é muito complicado. Tipo, a primeira coisa que está escrita ali, identifica a figura. O que é essa figura de baixo? A A vai ser o quê? Um prisma de base hexagonal. Ou então falasse de uma maneira mais simples. Prisma hexagonal. Também já estava valendo, tá? E por que é hexagonal? Porque tem 6 lados. E aí eu expliquei para vocês que alguns nomes ali a gente precisa saber, né? E aí como é que a gente faz para saber o que é isso? Lá no livro aparecem esses nomes, a gente também comentou nas aulas, e também era fácil da gente pesquisar ali uma figura formada por 6 lados, um hexágono. Então eu poderia ter colocado prisma hexágono? Não, né? Tipo, a gente vai colocar prisma hexagonal. A forma que ele tem é hexagonal, que é a mesma de uma lajota, que a gente vê aqui no chão ali, que tem 6 lados, que é o mesmo de um favo da abelha lá, o formato que a abelha faz as casinhas dela ali, são com esse formato hexagonal. Então tem várias estruturas que a gente vê que tem esses 6 lados. Então tinha que ter respondido prisma de base hexagonal ou prisma hexagonal. Ok, agora qual era a próxima coisa que eu tinha que fazer? Eu tinha que enumerar os vértices, as faces e as arestas dessa figura aqui. Beleza, vamos ver. Quantos vértices tem? Vértices são os cantinhos. Ó, a gente tem 6 cantinhos aqui em cima e eu tenho mais 6 cantinhos aqui embaixo. Então, o total dessa daqui vai ser 12. Então, na figura A, que é o prisma, a gente vai ter 12 vértices. Ok, vamos agora para as faces. Quantas faces tem essa figura aqui? Vai ter a face de cima, vai ter a face de baixo e ainda vai ter mais 6 faces laterais. Então, 2 com 6 fica 8. Então, a gente vai ter 8 faces. E agora, quantas arestas eu tenho? O que foi que falaram ali, pessoal? Tá, mas é claro. Aí, quantas arestas eu tenho? Arestas são as linhazinhas que formam essa figura aqui, né? Quantas linhas eu tenho para formar essa figura? Aqui em cima eu vou ter 6 linhas, descendo eu vou ter mais 6 linhas, e lá na parte de baixo eu vou ter mais 6 linhas. Então, 6 mais 6 mais 6 vai dar 18. Então, o número de arestas vai ser 18. Vou escrever aqui no padrinho, só para não ficar dúvida, tá? Ó, vértices foram 12, faces foram 8 e arestas foram 18, tá? Essa daqui é a da figura A, só que não era para responder só isso aqui, vocês também tinham que colocar lá, prisma hexagonal. Como é que se escreve hexagonal? É com H, tá, pessoal? Hexagonal. Prisma hexagonal. Ok. Um X. Ficou bonito, agora ficou melhor. Prisma hexagonal. Fechou. Vamos para a próxima aqui. Agora a gente vai responder a próxima questão. Por que aparece aqui? Você pode conferir, tarará. É só para vocês colocarem esses números aqui e verificar que está correto. Vamos verificar se está correto, tá? Aí a gente vai pegar ali, ó, no caso, o V mais o F. Então, 12 mais o 8. Ó, 12 mais o 8 dá 20. E desse lado aqui vai ficar 18 mais 2, que também dá 20. Como esse lado é 20 e esse lado é 20, e a conta que a gente fez aqui na hora de fazer a contagem está correta também, foi verificada que a relação está correta. Mas não precisava ter escrito isso, era só um jeito para vocês verificar se está correto ou não. O que tinha que responder era o nome e responder a quantidade de questões que tinha em cada uma delas. Beleza, vamos para a próxima aqui. Como é que é o nome da próxima figura aqui pra gente? Alguém sabe, na B?
Pirâmide de base pentagonal. Isso, perfeito. Pirâmide de base pentagonal, porque tem 5 lados. Então, pirâmide de base pentagonal. Ok, então tinha que responder isso, e além disso, a gente tinha que responder quantos vértices, faces e arestas. Vou pegar o nosso quadrinho aqui de novo e vou escrever. Então, vamos ver quantos vértices tem essa figura aqui. Ó. Tem um vértice em cima e mais 5 embaixo. Então, a gente vai ter um total de 6 vértices. Vamos para a próxima parte aqui. Vamos para as faces. Quantas faces ele tem? Ele tem 5 faces em cima e mais uma face embaixo. Então, ele vai ter 6 faces. E aí a gente lembra que a gente fez um exercício dizendo que toda pirâmide tinha o mesmo número de vértices e os números de faces. E é verdade, ó. Tá vendo? 6 e 6. Vamos para a próxima aqui. Agora vamos ver quantas arestas tem essa figura. A gente tem 5 arestas aqui na parte de cima e mais 5 arestas na parte de baixo. Então, um total de 10 arestas. E aí a gente pode verificar ali com a relação de Euler, ver se está correto. Olha só. Será que 6 mais 6 vai ser igual a 10 mais 2? Sim, é verdade, né? Porque, olha só, 12 é igual a 12. Como a gente contou correto isso daqui, a gente verificou que, de fato, essa figura é possível e a gente consegue formar esse poliedro aqui com essas informações. Beleza, então tinha que ter 2 respostas aqui. Aí falar prisma de base hexagonal, colocar os números, e depois B, pirâmide de base pentagonal e colocar os números. Eu ainda aceitei quem colocou prisma hexagonal e pirâmide pentagonal, tá? Porque, inclusive, é o jeito como eu vou falar, porque a gente sempre está se referindo à base. Então, não precisa falar prisma, B, base. Não, a gente pode falar direto prisma hexagonal, prisma pentagonal, pirâmide pentagonal e pronto. Vamos para a próxima questão. De novo, ó, próxima questão a gente tinha que identificar, tá vendo? Está falando aqui, ó, há um poliedro planificado abaixo, isso quer dizer que ele foi desmontado, representado por uma figura plana. Identifique quem é o poliedro. Quando vocês olham o desenho em 2 dimensões, isso é um poliedro? Sim ou não? Sim. Não é um poliedro. Porque um poliedro tem o quê? 3 dimensões. Vocês têm que imaginar que a gente vai arrancar isso ali do computador, arrancar do papel e montar a figura em 3 dimensões. Aí eu vou analisar as características dessa figura em 3 dimensões. Eu ainda fui legal e fiz o seguinte, eu coloquei essa figura aqui desmontada aqui embaixo. Tá vendo? É a mesma coisa. Exatamente a mesma coisa. É uma pirâmide de base pentagonal. Ok, o que vocês tinham que fazer? Repetir os mesmos números que apareceram aqui. Ah, mas professor, mas aqui tem mais linhas do que lá em cima. Claro, ela está desmontada. Quando a gente monta, vai ter arestas. Quando ela está desmontada, ela não tem arestas. Isso daqui não são arestas da figura, porque elas estão desmontadas. Esse lado aqui, ó, encosta nesse, e esses dois são uma coisa só. Então, quando a gente conta desmontado, não é o mesmo número do que contar ele montado. E eu estou perguntando para vocês, ó, do poliedro, quais são as faces, arestas e vértices, não da figura que está desenhada aqui. Então, a gente tinha que imaginar essa figura aqui. Então, é só repetir as mesmas características que eu acabei de falar. Então, vai ser uma pirâmide de base pentagonal, que vai ter 6 vértices, 6 faces e 10 arestas. Pronto. Tá vendo? Repetiu, inclusive, uma resposta. Teve gente que colocou outras características aqui. E não, era a mesma figura, porque a gente só desmontou ela. Então, a ideia era, a parte principal desse exercício, era vocês conseguirem identificar que figura que era essa, e, a partir disso, a dizer, a gente já resolveu essa, eu já resolvi essa nesse outro exercício, que são as mesmas características, e só repetir, e pronto. Então, quem colocou outros números, tá errado, porque a gente acabou de contar aqui em cima, né? Vamos para a próxima questão aqui, do Rubik's Cube. Como é que a gente calcula quantos cubinhos que tem aqui? Como é que a gente calcula quantos cubinhos tem nesse... Tem 9 cubinhos. Como? Pode falar. Tem 9 em cima. Tem daí 9 tem em mais cima. 9 embaixo. E tem mais 9 no meio. Ó, prof, só que eu peguei os meus cubos mágicos que eu tenho
E nenhum deles tem um cubinho no meio. Tem sempre um aro para segurar os Sim, mas a bloquinhos. ideia é que a gente tivesse tudo montado, como se tivesse um Daí cubo eu em cima do coloquei outro. 26. Não, mas era 27, né, Sofia? Não tem nem o que É. falar, porque, tipo, a gente, né, tipo, tem que ter o cubo do meio, que, vamos imaginar, vai ser oco ali no meio? Não, a ideia é como se eu estivesse colocando uma pilha em cima da outra. Vamos supor, eu tenho um cubinho para formar um próximo cubo, o que eu tinha que fazer? Eu teria que colocar 4 embaixo, mais 4 em cima para formar 8, e assim vai indo. Inclusive, esse número aqui é um número que aparece para a gente lá nas potências. Quando a gente estava estudando o lance de potência, quando eu estava falando um número ao cubo, esse daqui, ó, é 3 ao cubo. Por que é 3 ao cubo? Porque vai ser 3 na dimensão lateral aqui, ó. Então vai ser 3 vezes o 3 vezes o 3 na altura. Então vai ser 3 no comprimento, 3 na largura e 3 na altura. Então a gente vai ter 3 vezes o 3 vezes o 3, e por isso que vai dar 27. Então aqui o resultado é 27. Vamos supor que eu tivesse um cubo mágico que não fosse de 3 ali, fosse de 4. Então seria 4 vezes 4 vezes 4. Aí seria 64. E a gente vai fazer 4 vezes 4, 16, vezes o 4, dá 64. Então tem várias possibilidades e sempre envolvendo essa ideia aqui do cubo. Então o único jeito que a gente tem de contar é fazendo isso. Ou então pensando em fatiar esse bicho aqui, ó. Vamos supor, se eu fatiasse ele, quebrasse ele, né? E na parte de cima tem 9 blocos. Na parte do meio tem mais 9 blocos, porque é a mesma fatia, só que foi repetida aqui embaixo. E se eu repetisse mais uma vez, teria outra fatia de 9 blocos. E 9 vezes o 3 dá 27. Tá? Então a resposta correta aqui era 27, era a única possível. Beleza. Agora a próxima questão aqui. Esse exercício é bem legal e todos eles são cubos. A resposta aqui é que todos eles formam um cubo. Não dava de ter respondido só sim, né? A gente tinha que falar, pelo menos argumentar que figura que era, que nenhum se repetia, então não era para colocar só sim e não numa questão extra, né? A gente sempre tem que argumentar. Então aqui, se a gente for montar, o primeiro vai dar um cubo, esse aqui também vai dar um cubo, todos eles dão um cubo. É só a questão da gente reorganizar ali as informações e todos eles são cubos. São 13 jeitos da gente ter de formar cubo, é isso? Não, a questão tem 6, não, aqui tem 11, mas eu acho que tem mais 2 jeitos aqui que não apareceram nessa figura aqui, e eu sei que são 3 jeitos diferentes da gente planificar o cubo. Ficou alguma dúvida sobre o capítulo 3? O capítulo 3 é um capítulo bem fácil para a gente, e são exercícios bem descritivos, é só a gente olhar as figuras e resolvê-lo. Alguma pergunta, pessoal? Não. Tá, tranquilo então. A gente corrigiu essa atividade, tá? Então vamos passar para o nosso próximo capítulo ali. A gente estava vendo ontem o capítulo 4, a gente estava lá no critério de divisibilidade por 6, lá na página 116. Então vocês podem abrir lá na página 116 novamente. Eu vou retomar a explicação que a gente estava fazendo ontem. Eu tinha explicado o critério de divisibilidade por 4 e estava terminando a aula e eu estava explicando o critério de divisibilidade por 6. Eu vou explicar novamente o critério de divisibilidade por 6. Vamos lembrar o seguinte, qual é o critério de divisibilidade por 2? Eu vou escrever aqui. Ó, divisibilidade 2, e eu quero o critério de divisibilidade por 3. Vamos ver se vocês lembram aqui. Qual que é o por 2? O por 2 é todos. Vai, Gabi, vai. Esse, eles terminam com 2, 4, 6 ou 8. Faltou uma coisa ali. Faltou 0. 0. Isso, 0, 2, 4, 6 ou 8. Eu vou colocar vírgula aqui, mas a gente teria que colocar o ou, mas eu vou colocar para ficar mais fácil. Então aqui, ó, são os números terminados com esses dígitos aqui, literalmente terminados. O último dígito é esse. Então, para ser divisível por 2, é um número par que termina com esses dígitos aqui. Qual é o critério de divisibilidade por 3? A gente já estudou ele também, a gente estudou ele na aula passada, ali também, se eu não me engano. Qual é o critério de divisibilidade por 3? 9. Como?
3, 6, 9. Isso. É o 3, o 6 e o 9, só que tem uma coisinha antes disso. O que a gente tinha que fazer diferente do critério do 2? Tem que somar tudo? Isso, tem que fazer aquele processo, que é um processo recursivo, quer dizer, a gente ir fazendo e repetindo, que é de somar os dígitos. Então, eu vou pegar um exemplo aqui para a gente fazer isso. Ó. Vou pegar o 5, 1, 7. O que eu faço aqui? Ó? Eu tenho que somar 5 mais 1 mais 7. Vamos ver quanto é que dá isso. 5 mais 1 dá 6. 6 mais 7 dá 13. Aí, o que eu faço? Pego 13 e aplico de novo esse processo aqui. Vou lá fazer 1 mais o 3. Quanto que fica 1 mais o 3? 4. O 4 não é nem 3, nem 6 e nem 9. Então, significa que esse número aqui, o 517, não vai ser divisível por 3. Tá? Esse processo só funciona com o 3. Ó, o 2 é outra coisa. O 2 a gente olha só o final do número, sem precisar fazer essa coisa do recursivo. Já o do 3, a gente precisa fazer essas somas aqui, consecutivas, de repetindo, repetindo, até ficar um dígito só, e aí a gente olha para esse dígito final e pensa, é 3, é 6 ou é 9, tá vendo? Eu não estou olhando para o dígito final, eu estou olhando para as somas que são feitas, se for 3, 6 ou 9, é divisível. Se não for, não vai ser divisível, tá? O critério de divisibilidade por 6 mistura esses dois critérios. É como se eu te pegasse e fizesse as duas coisas ao mesmo tempo. Então, eu vou fazer uma verificação se um número é divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Deixa eu pensar num número aqui, ó. 612. 612. Eu vou verificar se o 612 é divisível por 2 e é divisível por 3 ao mesmo tempo. Será que ele é por 2? Sim ou não? Sim. Sim, por quê? Porque termina em 2. Porque termina em 2. Então, aqui, ó, ele vai ser divisível por 2, ok. E agora, será que ele vai ser divisível por 3? Se eu somar ali, ó, 6 mais 1 mais 2, dá quanto? Vai dar 9. 9 é divisível por 3? Sim. Então, nesse caso aqui, ó, o 612 também é divisível por 3. E como ele é por 2 e por 3 ao mesmo tempo, ele vai ser divisível por 6. Tá? Então, a ideia é que quando ele é divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo, ele é automaticamente divisível por 6. E se por acaso em algum deles desse errado, se não fosse nem divisível por 2 ou nem divisível por 3, o que ia acontecer? Ele não vai ser divisível por 6, porque o 6 é formado por 2 vezes o 3. Então, vamos pegar aqui mais um exemplo. Vamos supor que eu pegasse um número bem parecido ali, ó, 603. O 603, ele é divisível por 3, porque ó, quando eu faço aqui, ó, 6 mais 0 mais 3, vai ficar 9, e aí o 9 ele mostra que é divisível por 3. Então, ele é divisível por 3. Só que ele não é divisível por 2, porque ele não termina nem em 0, nem em 2, nem em 4, nem em 6, nem em 8. Então, acontece que ele não é divisível por 6, porque ele não é divisível por 2. Tá certo? Então, é a ideia que eu tenho que testar dois critérios ao mesmo tempo para verificar se isso é verdade. E isso também vai acontecer com outros números. O 6 é 2 vezes o 3. O 15 é que número vezes que número? A gente consegue fazer 15 a partir de que multiplicação? 15 a gente faz através de que multiplicação? Na tabuada lá... 3 vezes 5. 3 vezes o 5. Então, o critério de divisibilidade do 15 vai ser quando o número for ao mesmo tempo divisível por 3 e divisível por 5. Então, muitos critérios de divisibilidade começam a aparecer a partir de outros critérios que a gente já tem. Então, como a gente já aprendeu o do 2, o do 3 e o do 5, a gente consegue formar outros critérios. E se vocês olharem, o critério de divisibilidade por 10 que a gente olhou, que a gente viu aqui no final
da parte inicial aqui, quando a gente estava olhando por 2 e por 5, vai ser a mistura dos dois, tá vendo? Porque, olha só, o critério de divisibilidade por 2 é quando termina em 0, 2, 4, 6 e 8. O critério de divisibilidade por 5 é quando termina em 0 ou 5. E se eu misturar as duas coisas, tanto 2 quanto o 5, 2 vezes 5 é 10. Então, o que acontece? Para ser divisível por 10, só termina em 0, porque é o que acontece nos dois ao mesmo tempo. Então, tem outros critérios também que vão acontecer com a mistura de outros critérios que a gente já viu, tá? Então, o do 3 a gente já entendeu, o do 4 é só olhar para o final do número, ali os dois últimos dígitos, o 6 a gente acabou de ver que também é uma mistura de dois critérios, ó, é o do 2 e do 3 ao mesmo tempo, e o do 8 vai ser uma coisa parecida com o critério de divisibilidade do 4. Só que em vez da gente olhar apenas para os dois últimos dígitos, a gente precisa verificar os 3 últimos dígitos. Então, vamos supor, só vai fazer sentido a gente olhar para fazer critério de divisibilidade se for um número maior do que 1000. Então, vamos supor, se eu tivesse aqui, ó, 12.500 e... Deixa eu ver. 528? Tá, 528. Pronto, esse número aqui, 12.528. Em vez da gente estar dividindo o número todo por 8, eu só vou pegar os últimos 3 dígitos. Então, eu vou pegar, em vez de dividir o 12.528, eu vou pegar e só dividir o 528 por 8. E vou verificar se ele é divisível ou não, tá? Então, vamos lá. 52 dividido por 8 vai ficar 4. 4 não, vai ficar 6. 6 vezes o 8 vai dar 48. 48, quando eu tiro do 52, sobra 4. Desceu o 8. E aqui nesse caso vai ficar 6. A gente vai fazer menos 48 aqui. Nossa escadinha. Deu 0. Tá? Então, esse número aqui, ó, 12.528, é divisível por 8. Por quê? Porque quando eu pego os 3 últimos dígitos e divido por 8, vai acabar sendo divisível, logo o número todo é divisível. Esses critérios são muito regrinhas, e as regrinhas nem sempre se conversam da mesma maneira, elas não são parecidas uma com as outras assim de forma sequencial. Por exemplo, a gente pegou o 2, que era de um jeito, o 3 já é de outro jeito totalmente diferente. O 4 vai ser olhando para o final do número. O 8 também vai ser olhando para o final do número. Então, a gente meio que tem que decorar esses critérios de divisibilidade. Professor, eu preciso realmente decorar todos esses critérios de divisibilidade? Fica mais fácil do que a gente fazer contas, tá? Porque se eu fosse fazer todas as contas que a gente tem para fazer aqui, pode ser que demoraria muito mais para fazer. Gabriel, seu microfone está com problema de novo. Gabriel? Pronto, agora parou. Ele faz isso para começar a travar a aula. Vamos lá. Ok, então vamos no critério de divisibilidade por 8. Então, é olhar esses 3 números finais. E aí a gente tem vários critérios já de divisibilidade. Está faltando o por 9 ainda, que é um critério relativamente fácil também, tá? Ele é muito parecido com o critério de divisibilidade por 3. É o mesmo processo, só que no resultado final, a gente só vai ter o 9 como resposta. Quer ver? Então, vamos supor aqui, eu vou pegar um número que é o 729. Eu não sei se o 729 é divisível ou não por 9. Só que em vez da gente fazer a divisão por 9, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar e vou juntar os números do mesmo processo que a gente faria com o 3. Então, eu vou fazer lá, ó, 7 mais 2 mais 9. Aqui, no caso, vai ficar 18. E aí, eu faço o processo novamente, ó. O 8 mais 1, isso vai dar 9.
e a resposta final deu 9, e por acaso esse número aqui é divisível por 9. Vou fazer a mesma coisa com outro número muito próximo aqui, para vocês perceberem que ele não é divisível. Quer ver? Ó? Vou pegar o 728, que é bem parecido com 729, né? Vou fazer o mesmo processo ali de somar os dígitos, no caso, ó, vai ficar 7, mais o 2, mais o 8, dá 9, 9 não, dá 17. Aqui fica 17. E aí, quando eu somo de novo aqui, ó, o 17, o 1 mais o 7, esse resultado aqui dá 8. E o 8 não é o 9, então esse número não é divisível por 9. Então, o critério de divisibilidade por 9, ele é muito parecido com o critério de divisibilidade por 3. Só que a diferença está que só tem o 9 no final, tá? Vamos lá. Então, a partir disso, a gente já consegue fazer vários exercícios aqui que misturam todos esses critérios que a gente viu. Como é que é ali? Travou a do 9, tu falou alguma coisa muito importante. Como é que é? Travou a explicação do 9 no meio. Tá, prof, pode dar mais uma explicada ali no exemplo do 4, eu não lembro onde tá. Deixa eu falar do 9 ali, depois eu volto pro 4 ali, tá, Ana Luísa? O do 9, a ideia é que a gente faça o mesmo processo do critério de divisibilidade por 3. Só que no critério de divisibilidade por 3, a gente tem os 3 números, no caso, o 3, o 6 e o 9. Já no critério de divisibilidade por 9, eu tenho que somar os dígitos até o final, e a única resposta possível que vai aparecer vai ser o 9, no sentido de que só vai ser divisível por 9 quando a última resposta lá for 9. É a mesma coisa do que o 3, só que em vez da resposta final lá com o 3 ser 3, 6 e 9, com o 9 é só o 9 mesmo, tá? Vamos lá para o critério de divisibilidade por 4 novamente. Ana, é o seguinte, o critério de divisibilidade por 4 vai ser a ideia de que a gente tem qualquer número aqui, ó, vamos supor 5, 7, 2, e eu não vou me importar com o restante do número, eu vou me importar só com esses 2 últimos dígitos, tá? E aí eu vou pegar e vou dividir esse número aqui por 4. A gente vai usar a divisão por 4 para ver se o número é divisível ou não por 4. Só que em vez da gente dividir o número todo, eu só vou pegar esses 2 últimos dígitos. Então, eu vou pegar aqui, ó, vou dividir por 4. Aí, aqui no caso, vai 1. Aqui vai ficar 4. Desceu 3. Desceu o 2. Esse daqui vai ficar 8 vezes. Aí, 8 vezes o 4. 32. E deixa o resto 0. Pronto. Tá? Então, nesse caso aqui, o número 32.572 vai ser divisível por 4, tá? É muito parecido com o critério do 2, é muito parecido com o critério do 8. Por que eles são parecidos? Todos eles dependem do final. Só que no 2 é só o último número, o 4 vai ser os 2 últimos números e o 8 vai ser os 3 últimos números, tá? O que vai acontecer? Eu já vou dar um spoiler aqui para vocês da próxima página, que é o seguinte, ele faz um fluxograma, quer dizer, ele faz um esquema de como que funcionam os critérios de divisibilidade, tá? Então, olha só, o que ele faz aqui, ó, ele mostra como é que faz o critério de divisibilidade por 2, o do 3, ele faz aquele processo de somando, sim ou não, e a gente terminar, o do 5, é só o final ali se termina em 0 ou 5, e aí vai ser divisível ou não. Tá vendo? Ele é bem simples, essa ideia aqui do fluxograma. É uma pergunta que a gente trabalha, e aí a partir dela, se eu tenho uma resposta ou não, vai abrir para um lado ou para o outro. Então, se o número aqui, vamos supor, vou pegar o exemplo do 5 aqui, ó, divisibilidade por 5. O número natural é divisível por 5, aí a gente pensa no número, e aí a gente pensa, o último número é 0? Se for sim, então ele é divisível por 5. Se for não, o que vai acontecer? A gente faz uma próxima pergunta. Ele termina com 5? Se for sim, ele vem para ser divisível. Se for não,
então esse número não é divisível por 5, tá vendo? É um esqueminha da gente passando frase por frase dos critérios do nosso critério de divisibilidade. Tá? Beleza. Sim, a gente já vai terminar agora essa parte aqui inicial da aula, e eu já vou deixar para vocês como atividade. Quando a gente voltar, a gente já volta fazendo a página... cadê a página aqui? Página 118, tá? Então, quando a gente voltar, que é daqui a pouquinho, a gente volta às 11h15, a gente continua fazendo esses exercícios. A gente vai fazer agora uma pausa de 10 minutos e volta às 11h15, ok? Vou deixar anotado aqui que página que é. Página, depois eu repito também se precisar, tá? Página 118. Tudo bem.